Quando a Hasbro enviou alguns sujeitos no Japão, eles descobriram que existia brinquedos robôs que se transformavam em veículos, algo nunca feito antes. E quem está fazendo isso é a Takara. Então a Hasbro queria uma parceria com a Takara, a não dizer que eles estavam roubando. E é por isso que eles decidiram fazer uma parceria e mudar o nome para o que se chamaria de Transformers. Takara aceitou a parceria e a linha de brinquedos seria lançada no Japão e também nos Estados Unidos. Em 1981, a Hasbro fez uma outra parceria com a Marvel Comics para desenvolver o mundo dos Transformers e os personagens de sua nova linha de toys. E muita gente não sabe que a Marvel já fez parte de Transformers, como os G.I. Joe, um verdadeiro herói americano. E o resultado foi um sucesso tão grande que 2 anos depois as empresas se uniram novamente para fazer o mesmo com Transformers. E em 1984 foi lançada o primeiro quadrinho em HQ, que apresentava a primeira história dos Transformers. E como os comerciais daqueles tempos eram muito comuns ver comerciais demorados na TV e disfarçados de desenhos animados, a Hasbro teve a ideia de criar e lançar um desenho animado dos Transformers, que se chamaria de Transformers G1, que impulsionou a franquia Transformers. Em meados dos anos 80, nomes, personalidades e história foram criadas a os brinquedos por escritores da Marvel Comics, que dividiu a produção da série animada com a Sambo Productions, uma empresa que foi fundada pela agência de publicidade, a Griffin Bacal, para produzir animações, dos quais a Hasbro é uma delas. E também no início do desenvolvimento, a série foi pensada para as televisões a cabo, mas a CBS teve interesse na série com o estilo da animação. E infelizmente foi tomada a decisão de produzir a série para a distribuição aberta, permitindo assim que fosse exibida em vários canais e também não ficando sujeito a restrições de conteúdo, que normalmente uma rede fechada provavelmente seria sujeitada de uma outra forma. O que isso significa? Não sei. Antigamente eles queriam que fosse uma minissérie de 3 episódios para ser produzida e para isso seria necessário uma música com um tema emblemático, produzida pela compositora Anne Bryant, um elenco formado por alguns dos maiores talentos que trabalhavam naquela época, dirigida pelo melhor do ramo, e tudo resultou nisso. Numa distribuição NBO Entertainment, Transformers. E é difícil ver uma música no desenho. É só no início da intro. Isso é notável. E com a animação do estúdio japonês Toei, usando os designs criados pelo artista, Floroderi, e alguns deles foram revisados e melhorados a partir das primeiras animações anteriores, que foram utilizadas nos primeiros comerciais de televisão dos Transformers.
Mas primeiro, as HQs de Transformers foram lançadas primeiro em maio de 1984, bem antes do desenho animado ser lançado. Mas você deve estar se perguntando: quem foram os mais responsáveis nas HQs de Transformers? Bom, foi o editor-chefe da Marvel, Jim Shooter, que criou o básico dos Transformers, e o escritor Bob Budiansky, que criou os nomes e perfis para os personagens, e também foi mais tarde designado para o papel de editor das HQs. A primeira edição, como já disse, foi lançada em maio de 1984, que contava a chegada dos Transformers na Terra, depois de saírem de Cybertron, e a amizade com um humano chamado Rooster Witwick, e seu pai, que ajudou os Autobots a vencerem os Decepticons com o envenenamento do combustível dos Decepticons. E como a maioria das HQs eram licenciadas da Marvel, as HQs de Transformers se passavam no universo da Marvel, como fosse uma continuidade, ou seja, não se passava no desenho animado de Transformers da Hasbro. E até mesmo foi apresentada uma participação especial do Homem-Aranha. Bom, agora é justo dizer que as HQs eram um pouco confusas se comparamos com o desenho, mas 3 editores com apenas 4 edições pode ser confuso e pode bagunçar a história com inconsistências de Frank Springer, que nem sequer recebeu os designs de personagens prontos e finalizados para trabalhar na metade da implementada. No entanto, as HQs foram um sucesso de vendas e imediatamente foi decidido propor um título mensal contínuo. Bom, não vou falar muito sobre as HQs de Transformers, pois o tema do vídeo é tudo sobre o Transformers G1. E se quer que eu faça um vídeo sobre isso, coloquem nos comentários. E sim, nós usamos o Google para entender cada palavra. O desenho animado foi lançado em setembro de 1984. A primeira temporada, antigamente, tinha 3 episódios, e eles queriam que fossem uma minissérie de 3 episódios para ser produzida. E a animação pode ser considerada tosca nos tempos de hoje, mas naquela época é o que tinha. Eu acharia nessa animação até que normal. E também, só por curiosidade, a animação foi feita como desenho animado. E como a segunda temporada foi um processo acelerado, que nos tempos de hoje uma série animada pode passar anos em produção antes de serem lançados, e os episódios, quanto da primeira temporada e a última, poderiam ir ao roteiro à transmissão em apenas 4 meses. Olha, é incrível isso. E assim que os desenhos eram feitos na época. E o calendário curto era a razão pela qual os episódios nem sempre podiam ser enviados para correções. Isso deu muitos erros de animação, pelo qual o programa é famoso por isso, de jeito que o público não se importasse, como o Optimus Azul. Agora falando na trilha sonora, eu acharia até que legal em um certo ponto, e foi mais de 40 trilhas sonoras feitas para o desenho. E os 3 primeiros episódios apresentaram a maioria dos personagens da linha de Toys, bem como os aliados humanos dos Autobots. E ao contrário de G.I. Joe, a Hasbro não esperou que a minissérie fosse para o ar de concluir, e eles realmente tinham um sucesso nas mãos. Bom, eles encomendaram uma temporada inteira, 13 episódios, para acompanhar a sequência, que começou a ser exibida nas manhãs
de cada sábado, menos de um mês depois. Em algum momento, a Marvel Productions assumiu o comando da série e com as recentes cenadas à imprensa de Bryce Malek e Dick Robbins, assumindo o papel de editores das histórias e o escritor Ron Friedman, assumindo o trabalho da edição de cada roteiro, criando assim uma linguagem única e as vozes para o desenho animado, a partir de menções à fauna cybertroniana e até mesmo insurtos temática robô. A história é um pouco simples, mas nada complexo, já que é um desenho para menores, mas pode deixar algumas pessoas confusas. A história começa há milhares de anos no planeta Cybertron. O planeta é habitado por robôs inteligentes que podiam pensar e sentir, e dizendo que os Autobots e Decepticons já existiam e que já batalhavam. E não é contado a origem dessas facções, mas é mostrada a origem de Optimus Prime e um pouco dos Autobots. Até que um ponto o planeta ficava cada vez mais devastado, estava ficando sem energia e eles lutam pela sobrevivência. Eles fizeram uma nave para navegar no espaço e exportar fontes de energia que encontrassem. E quando os Decepticons descobriram que eles estavam fazendo isso, eles também decidiram fazer uma própria nave Decepticon. E depois que a nave Autobots ia decolar, Soundwave, que é um dos vilões principais, e inclusive já fiz um vídeo falando sobre ele, relatou que a nave Autobots ia decolar. E para não deixar Cybertron em ruínas, Megatron deu a ordem para que Shockwave ficasse no planeta. Em algum momento da viagem, dois asteroides se colidiam um com o outro. Depois disso, espalhou pequenos pedaços. Os Decepticons estavam se aproximando da nave, e começava a batalha. Depois que a batalha estava ocorrendo, Auro estava puxando as duas naves e eles caíam na Terra milhões de anos atrás, na Terra pré-histórica. E eles caíam em um vulcão que ficava em estado de hibernação. Até que nos tempos atuais, em 1984, o vulcão entrou em erupção, ativando assim o Decepticon Skywarp. Ele ativou todos os Decepticons, menos os Autobots. E Megatron decidiu deixar eles lá. E quando não havia esperança, Starscream decidiu deixar uma despedida, que fez o Teletran 1, o computador da nave, ativar o líder Optimus. E assim ativando todos e a guerra recomeçava. Os objetivos principais dos Decepticons era reconstruir uma nova nave em busca de novas fontes de energias para continuar sua guerra. Exatamente! Eu vou construir a arma final para destruir os Autobots, vou controlar o planeta e conquistar o universo! A primeira temporada se estabeleceu como um sucesso, com os Autobots conseguindo defender a Terra contra a ameaça Decepticon, com eles fracassando e caindo novamente na Terra em sua tentativa de conquistar Cybertron. E a grande parte dos episódios da primeira temporada envolvia e tendo uma narrativa informal, concentrada na tecnologia de tal ponte espacial dos Decepticons, resultando em um episódio de 3 partes, em que a ponte é usada para trazer Cybertron o mais próximo possível da Terra. E os novos personagens que aparecem ao decorrer da série, como os personagens humanos, como o especialista em computadores Chip Chase, e o cientista malvado que trabalhou para os Decepticons, e aparecendo em episódios e que pura e simplesmente desaparecendo assim do nada. E cerca da metade da primeira temporada foi dedicada
a introdução e exibição de novos personagens. No próximo ano, 1985, incluiu os favoritos dos fãs, os Dinobots, os Constructicons, que foi a primeira equipe de Transformers que é capaz de se combinar, formando assim um compiler. No entanto, a série não foi maravilhas do lar, se formos para pensar no lado técnico. A primeira temporada foi a melhor em termos de história e continuidade, pois a próxima temporada os episódios saem completamente do sentido, ou seja, os episódios não são uma continuação lógica, e que podemos afirmar que não é um Cardone, pois simplesmente não fazem sentido e alguns deles são encher a linguiça. E os episódios podem se tornar bastante repetitivos quando vistos um atrás do outro, e recomendamos que 20 minutos por episódio saiam bastante e suficientes por um dia. Os personagens da primeira temporada simplesmente não apareceram em alguns episódios. E sim, não estou falando daqueles episódios que se dividem em duas partes, mas isso é da outra temporada. E agora, falando sobre os únicos pontos negativos, são o som, que atrapalha na maioria das vezes, como o som do tiro, e o irritante Decepticon Starscream. É isso mesmo que você ouviu, Starscream. E é importante dizer que a cabeça do líder Optimus foi alterada na segunda temporada, que pra mim ficou melhor. Os melhores episódios que merecem destaque da primeira temporada, na minha opinião, foram os dois episódios que aparecem os Dinobots e os episódios que introduzem o Incepticons e, por último, os Constructicons. E os episódios menos relevantes são os episódios que aparecem o Skyfire, e simplesmente poderia ter sido melhor. E sim, nessa opinião foi baseada da crítica do canal Felipe Zurino. A segunda temporada foi lançada no segundo ano e a série começou a ser transmitida durante a semana, ou seja, 5 dias por episódio da semana. E para ser transmitida assim, a temporada precisava ter 65 episódios. E eles não tiveram tempo suficiente para terminar. Então, para compor os números, a segunda temporada chegou com 49 episódios. E nessa temporada foi a mais voltada para os personagens, que era o resto dos novos personagens dos Toys lançados em 1985. E se juntaram ao elenco desde o início, principalmente o incrível episódio de 2 partes, cujo nome é A Ilha dos Dinobots, embora que não tenha nenhuma explicação para explicar de onde eles vieram. Rapidamente tomaram destaque com praticamente todos os novos personagens, e tendo até mesmo um episódio próprio de destaque mostrando a sua personalidade, e resultando em muitas histórias memoráveis que são frequentemente vistas como sendo definitivamente para os personagens, como o Eddie Herbert. Bom, a Hasbro ainda não entendeu o que significava para o seu público, e como disse, se entrou para promover os novos personagens, ou seja, Toys, e que também alguns episódios são para encher linguiça, e que são enjoativos. E como eu disse, alguns personagens apareciam e desapareciam, e deixando de lado o contexto da história. E à medida que a série avançava, a temporada também começava a expandir os mitos da série, explorando assim a história de Cybertron, a origem de Optimus Prime, naquele memorável episódio, e as Fembots que foram introduzidas. Existe até uma história por trás disso, que fica para outro vídeo, e adicionando assim personagens chaves e muitos conceitos originais que foram aplicados, como o Alpha Trial, e também o computador que dava vida aos Cybertronianos, o Vector Sigma, e entre outros. Um deles que merece destaque especial
foram os 10 últimos episódios, que apresentavam algo novo sobre a forma das novas equipes Combiners dos Autobots e Decepticons. E também é importante lembrar que o Starscream é mais engraçado do que a primeira. E é importante mencionar que alguns episódios foram os melhores da série, como a Cidade de Aço, que simplesmente eu não consigo parar de assistir. É muito legal. E foi na segunda temporada e no segundo ano que a franquia Transformers se expandiu em termos de popularidade. E o desenho é uma parte pequena desse sucesso. E os anúncios dos toys começaram a sempre colocar animações. E foi nesse ano que os anúncios começaram também a vir com dublagens, amarrando diferentes partes da franquia Transformers. Agora vem o filme, mas isso fica para depois.